Olá, alunos da EJA, no terceiro termo. Nós temos agora mais uma aula de arte. Vamos ver qual é o tema da aula de hoje? Olha só. Pop art, minimalismo e arte contemporânea. Vamos agora ver qual a habilidade que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Olha só. Investigar as potencialidades das relações entre linguagens artísticas e forma-conteúdo. Vamos ver agora quais são aqueles objetos de conhecimento, né? Aqueles conteúdos que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais para atingir essa habilidade. Vamos dar uma olhadinha neles. Olha só. O surgimento da pop art e o minimalismo artístico e para compreender a arte contemporânea. Tá? Então a gente vai começar agora, gente, já com o primeiro conceito da aula de hoje, que é o conceito de pop art, tá bom? Então, o que vem a ser a pop art, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na tela, tá? Olha só. A pop art, né, ela tem algumas características que eu vou frisar aqui com vocês, tá? Ela traduz o quê? O exagero das formas, né? O compromisso com a abstração, né? O rompimento com a realidade, tá? Olha só, tá? E formas alternativas de apresentar dilemas humanos cotidianos, tá? Geralmente, então, o motivo dessa arte, né, gente? Além, claro, a pop art, ela se traduz justamente por isso, o exagero das formas, ou seja, são sempre traços, né, muito exagerados, muito grandes, né, muito expressivos, cores muito fortes, muito marcantes, vibrantes, né, tá? O compromisso com a abstração. O que seria essa abstração, gente? É justamente, né, você fugir o máximo possível da arte tradicional, da arte realista. Então, ter esse compromisso com a abstração, ou seja, por mais que você esteja representando coisas que existem, representando trechos do seu cotidiano, do seu dia a dia, você sempre vai procurar utilizar, então, né, desenhos, formas mais abstratas, geometrização das formas e coisas do tipo, tá bom? Tá? O rompimento total com a realidade, que a gente acabou de explicar, né? Através dessa abstração, né? E por mais que esteja sempre buscando uma forma alternativa, uma forma nova de representar o ser humano, ele vai representar os dilemas humanos cotidianos de uma maneira diferenciada, tá bom? Então, gente, o motivo da pop art é sempre os dias atuais, é sempre o contemporâneo, né? É um tipo de arte que ele não fica... É uma característica da pop art, ela não fica muito remetendo ao passado, não, tá? Então, geralmente, ela retrata, né, ali, né, os problemas sociais, os problemas cotidianos, tá bom? Do dia a dia das pessoas, tá? Então, gente, a gente vai falar agora de um outro conceito interessante, que é o conceito de kit em arte, tá? Que eu vou até colocar aqui para vocês observarem, olha só, tá? Deixa eu... coisa aqui, ó. Esse conceito aqui é o conceito de kit em arte, tá? O que seria o conceito de kit em arte? O que é uma arte kit, tá? A gente vai observar agora. Então, gente, nesse exagero, a gente sempre vê as cores, né, muito fortes. Olha aqui, ó, né, nessa imagem que nós temos aqui, né? Nós temos aqui cores bem berrantes, né? Caracteres, né, muito exagerados, muito grandes, né? E essa junção, essa combinação de tons muito fortes, tons muito marcantes, né, na obra, tá? Então, gente, o exagero da pop art, ela é sempre pintada com cores muito fortes, como a gente vê aqui nessa imagem, né? E muitas vezes a gente é remetido ao conceito de kit. O que é isso, né? Por meio da reprodução desenfreada de certos produtos e elementos da cultura popular, né? Que em algum ponto se elevam à categoria de arte decorativa para descambar no viés piegas da mera repetição, em um lugar em que todos têm que ter. Ou seja, né? O que é o kit? Vamos tentar entender esse conceito de kit na arte, tá? Arte kit, gente, é quando você pega, né, algum elemento, alguma coisa, né, que pode existir no cotidiano, na casa de alguém, ou seja, são coisas, né, geralmente feitas em série. Você quer um exemplo de uma coisa bem kit? Pinguim de geladeira, né? Pinguim de geladeira, praticamente todo mundo tem ou teve em algum momento da vida, né? Na década de 70 e 80 era extremamente popular, extremamente comum que todo mundo tivesse um pinguim, né, de geladeira, grandinho assim, né? Em cima lá da sua geladeira na cozinha. Isso é um exemplo de arte kit. Outro exemplo é quando você tem, por exemplo, eu quero adornar as paredes da minha casa. Aí você vai e compra reproduções de obras de arte, né,
emolduradas. Aí você pega, por exemplo, um abapuru da Tarsila do Amaral. É o abapuru de verdade? Não. Aquilo é uma reprodução em escala menor, né? Em papel, às vezes até um papel bem feio, né? Meio brilhante assim, né? O pessoal vai, faz aquela reprodução, emoldura aquilo e vende. Geralmente nessas feiras de artesanato que você vai no final de semana, tá? Então, gente, isso é kit. Quando você pega a reprodução de uma obra de arte, por exemplo, conhecidíssima, e você coloca na parede da sua casa para enfeitar, né? Ou seja, não, todo mundo tem que ter alguma coisa bonita, eu também tenho que ter. Então, esse conceito de você ter que consumir arte de qualquer jeito, não importa de que maneira ela esteja vinculada a você, ou qual seja a sua apresentação, é isso que torna grandes obras, né? Além, claro, de objetos de uso cotidiano, uma coisa kit, ou uma coisa over, né? Tá certo? Olha só. Então, gente, o kit, né? Assim como a pop art, ele surge como uma crítica, justamente, né? A esse consumismo irrefletido. E sem qualquer critério, né? Do que é a arte, do porquê que a gente consome arte, né? Além de não se pensar aí na melhor forma de se obter essa arte, tá bom? Olha só. Então, vamos falar agora um pouquinho aí do surgimento da pop art, né? Nós temos aqui mais um exemplo, tá? Bem interessante, ó, né? Aqui a gente vai falar de um outro conceito dentro da pop art, tá? Então, gente, a pop art, ela surge aí nesse contexto pós-guerra, né? E ela fica assim, o grande ápice dela, né? É entre as décadas de 50 e 60, tá? E aí, gente, ela até hoje ainda exerce sua influência. Por quê? Na pop art, a gente vai ver que a gente vai ter outra característica bem interessante, que é essa questão dos cartazes, ó, né? A gente vai ver muitas obras assim, com essa característica que parece um cartaz de propaganda. Por que isso aqui, né? Porque justamente, gente, a pop art, ela tem como característica essa busca, né? Esse entrelace com a arte do marketing, da propaganda. Então, ela pega de empréstimo esse formato de cartaz, ela pega de empréstimo, né, essa questão das artes gráficas, ó, pode ver, né, com símbolos, né, com ícones gráficos, ó, né, caracteres, tá? Então, tudo isso aqui faz parte desse universo, né, da pop art. Além, claro, de outras características, como as obras seriadas, né, em seriação, né, ou seja, o artista, ele começa a ter uma ideia diferenciada de como divulgar e vender as suas obras de arte, a partir da pop art, tá? Então, Andy Warhol e todos os outros artistas da pop art, o que eles fazem? Ao invés de fazer uma única obra, né, eles fazem uma série de obras exatamente iguais, uma igual a outra, né, mostrando essa questão seriada, e todas essas obras, quando você vira atrás dela, elas têm um carimbo, elas têm um número de série, tá? Atestando ali a autenticidade dessa obra. Então, agora, ao invés de você ter um quadro, uma peça exclusiva, você vai ter, sim, uma exclusividade, só que um pouco menor, né? Você sabe que tem 10 iguais àquela rodando pelo mundo, tá certo? Isso foi uma forma, justamente, dos artistas da pop art criarem aí, né, começarem a criar um novo tipo de mercado para a arte, tá? Isso foi muito importante, né? Porque possibilitou, né, barateou o custo de produção de obras artísticas, possibilitou uma divulgação maior do trabalho de um artista e mais pessoas podendo adquirir, podendo consumir arte. Então, eles resolveram aí vários problemas, né, em uma única solução, né, que é essa solução das obras, né, de arte seriadas, tá bom? Tá? Então, gente, a gente tem essa questão, né, da ruptura, né, voltando aqui à nossa obra, né, que a gente está analisando, né, a gente tem essa ruptura com esses padrões estéticos convencionais, né? A gente vê aqui, né, realmente parece um cartaz de propaganda essa obra, tá? A ideia é essa, né? A ideia é chamar a atenção, né, para essa obra justamente pelos traços diferenciados dela, né? Que mostra justamente essa questão desse desenho gráfico, né? Essa coisa mais próxima da serigrafia, enfim. Tá bom? Então, gente, a pop art aí, ela tem uma diferença, ela difere no contexto, na produção e na circulação dessa arte, tá? Porque ela também é elaborada, né, pela visão acadêmica, buscando aí atingir a todos os públicos, tá certo? Então, a gente não pode dizer que a pop art, gente, que a gente fala, esse estilo de arte,
Não confundam com a arte popular ou com aquele tipo de arte, né, tradicional, com aquele tipo de arte que vem aí, né, que a gente pode dizer, né, que são artes populares. Não, a pop art ela é diferenciada. Diferentemente da arte popular, ela é feita do povo para o povo, ela sai das ruas. Ela é a mais genuína expressão da identidade de um povo. Tá? No caso da pop art, não. A pop art ela é criada, né, no meio acadêmico. Tá? Ela é produzida de maneira acadêmica, ela tem todo um estudo acadêmico por trás e, inicialmente, ela é feita para circular em meios acadêmicos e só depois, né, é que ela começa a ganhar aí, né, uma nuance mais popular, né, começa a se popularizar esse tipo de arte a partir do momento em que ela começa a sair do espaço expositivo dos museus, né, e ganhar alguns espaços alternativos de divulgação, tá certo? Então, não confundam a pop art da década de 50, a estética artística, pop art, com arte popular, arte tradicional, né, arte cultura, né, dos povos aí, tá bom? Olha só, o Andy Warhol, né, dentro do seu universo pop, né, uma das marcas do Andy Warhol era justamente essa questão da repetição de imagens. Olha só, ele pega, né, justamente essa questão da propaganda, olha aqui, ó, nessa obra que a gente está colocando aqui, né? Esta é uma obra, né, do Andy Warhol, tá? E, na verdade, o que ele propõe, né? Ele pega justamente essa questão, né, da propaganda, né, como um elemento marcante na sua obra, tá? E ele também pega essa questão da repetição de imagens numa mesma obra. Então você vê que são 3 latas de sopa igual, elas só mudam as cores, o padrão de cor, de tonalidade. E ele faz isso, né, gente, também, principalmente com artistas. Então, naquela época era comum, né, era pop, era cult, que todo e qualquer artista, cantor, músico, dançarino, qualquer pessoa que fosse influente dentro do mundo das artes naquela época, que essa pessoa fosse retratada por Andy Warhol. Né? Ele então fotografava essas pessoas e montava grandes painéis, né, utilizando aquela imagem primeira, né, só mudando então o padrão de cor, de tonalidade dentro, né, daquela repetição daquela imagem, daquele artista, né? Tá? Então ele fez isso com Madonna, Michael Jackson, enfim, todo mundo tinha um painel feito por Andy Warhol, né? Tá? Era muito importante isso, certo? Então, gente, ele revolucionou o mundo da arte ao trazer, né, o seu talento de ilustrador gráfico. O Andy Warhol, inicialmente, ele sai justamente desse meio da publicidade e propaganda, né? E aí ele ganha o status de artista, né? Ele sai desse meio e vem para o universo da arte visual, da arte plástica, tá? Então, gente, né, como a gente falou aqui, né, cores berrantes, ó, que vocês estão vendo aqui, repetição de imagens, o serialismo, né? Que eu expliquei ainda agora, tá? Impulsionaram aí o mercado de arte, né? E são características marcantes da obra de Andy Warhol e de todos, né, os artistas da pop art da época, tá bom? Então, gente, o principal motivo por trás de tudo isso era justamente essa questão, né, de que essas obras iam aos anseios sociais, às vezes encontram os anseios sociais. Justamente por quê? Buscando, né, aí mudanças, inovações nos padrões estéticos e artísticos, né? Então, os artistas da pop art, eles romperam totalmente com toda e qualquer vertente anterior a ela, especialmente as vertentes mais tradicionais, justamente porque a ideia era criar uma nova forma de se fazer arte, de se pensar arte e de fazer com que as pessoas refletissem, né, dentro daquilo que elas estavam ali vivenciando, tá bom? Ok? Então, gente, né, o estilo de colorização de fotografias que eu expliquei, né, para vocês ainda agora, do Andy Warhol, e a influência recebida dos quadrinhos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Traduzem aí, né, aí uma característica, uma marca que somente o Andy Warhol tinha nas suas obras, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho na popularização das HQs, né? E nessa questão aí, dessa influência muito grande, né, da pop art, dos quadrinhos, né, do universo dos quadrinhos dentro da pop art, tá? Nós vamos falar agora, então, de um grande cartunista chamado Roy Lichtenstein, tá? O Roy Lichtenstein, gente, ele cria, né, os traços dele, né, são traços, assim, extremamente
belos, extremamente diferentes e elegantes para os quadrinhos, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele traduz um certo realismo nas suas obras, ele também coloca, né, justamente essa questão desses caracteres gráficos, né? Ajudando na colorização. Então você vê, né, ó, pontos de cor, né, traços, listras, tá? Que era uma coisa que até então o pessoal não usava muito, né? Se você pegar quadrinhos, né, anteriores aí à década de 50, anteriores ao Roy Lichtenstein, você tem um tipo de traço diferente, né? Esse tipo de traço, esse tipo de colorização, essa questão do pontilhismo Ben-Day, que é justamente essa questão dos pontos, né? O reticulado, né? O que é, gente, esse ponto reticulado numa obra? Vamos supor, quando você pega alguns quadros, ou até hoje mesmo, quando você pega algumas histórias em quadrinhos, ou alguns livros, às vezes, né, na própria impressão ali, por um defeitinho de impressão, você acaba vendo que é como se tivesse uma malha, né, pontilhada, né, em forma de rede ali, né, o que a gente chama de reticulado. Justamente para quê? Para ajudar a imprimir cor naquilo. Quando a impressora está com algum tipo de defeito, você acaba vendo esse tipo de reticulado, né? Você olhar bem pertinho, você vê os pontinhos de cor ali, para compor aquela imagem. Claro que isso não é comum de aparecer. No caso aqui, gente, né, o Roy Lichtenstein usava muito esse tipo de técnica para colorir as suas obras, tá certo? Então, né, ele criou essa questão do reticulado, né, os pontos reticulados, aí o chamado pontilhismo Ben-Day, e ele promovia também a incidência do pensar matemático. Ou seja, ele aliava várias coisas aí na sua técnica, né, e essa questão, né, esse pensar matemático sobre os desenhos, álgebra, geometria, né, justamente para montar essas matrizes de cor, né, com esses pontinhos, né, tá? Bem interessante essa questão, tá bom? Então, gente, né, além de tudo isso, o Roy Lichtenstein traz esse traço forte, marcante, cores fortes. Aqui a gente pegou um preto e branco, tá? Mas ele também usava bem cores muito fortes, muito brilhantes nas suas obras. E essa questão, como eu falei para vocês, né, gente, dessa geometrização, ó, tá? Dentro desse sistema de colorização, dentro desse reticulado, né, além dos pontos, ele também utilizava listras, outras formas geométricas, enfim. Era bem interessante o trabalho aí promovido pelo Roy Lichtenstein, tá bom? E aí, gente, claro, né, ele traz outra coisa que é uma inovação dentro do quadrinho. A gente vai ver muito essa influência nos quadrinhos de super-heróis, especialmente nos quadrinhos da Marvel, a partir da década de 60. Tá? Ele se baseou muito nessa questão do traço mais firme do Roy Lichtenstein, que é esse reforço que a gente está vendo aqui, ó, tá? Esse reforço preto, tá? Do traço do quadrinho, ó lá, da HQ, tá? Então, gente, olha só, olha aqui, observem, tá? Você tem esse traço firme aqui, né? E o balão publicitário também, né? Você vê uma forma mais, digamos assim, mais harmoniosa para os balões de fala, tá? Que até então, né, os balões de fala eram uma coisa meio solta, né, mais descontraída, mais fininho. Aqui não. Além do reforço, né, no próprio desenho, você vê também o reforço e essa questão dessa forma mais moldada mesmo para os balões de fala, certo? Isso aí são influências, né, visíveis da obra do Roy Lichtenstein, e a gente vai ver muito isso nos quadrinhos de super-heróis, especialmente aí da Marvel, DC Comics, etc. Tá bom? A partir da década de 60, tá? Então, gente, a gente vai falar agora um pouquinho do minimalismo artístico, né? Que tem tudo a ver com a pop art. Por quê? O minimalismo, gente, né? Ele é uma outra estética, mas ele surge ao mesmo tempo que a pop art, né? Eles são estéticas contemporâneas que em algum momento elas acabam se entrelaçando. Uma acaba influenciando a outra, tá? Então, gente, o minimalismo ele surge com uma força muito grande, não só nas artes visuais, tá? Mas principalmente no design, tá? O design, na cena musical também, que a gente vai falar sobre isso, mas especialmente no design, tá? Então, quando a gente vê agora esse revival, né, de móveis, que a gente fala assim, móvel com a cara retrô, né? Aqueles móveis com as pernas palito, né? Essa geometrização das formas, essas mesas, né, com aquele tampo mais oval, né? O sofá com a perna palito, a estante, né, a mesinha de TV, tudo isso, gente, remete a essa época aqui, ó, essa época do design. Então, tá, houve aí 3, né, grandes e importantes escolas minimalistas. A escola construtivista, a vanguarda russa
e o modernismo nas artes visuais, tá certo? Então, gente, né, para os construtivistas, era essencial a criação de uma linguagem por meio de símbolos. Então, eles usam muito a semiótica, tá? Que pudesse ser interpretada por qualquer pessoa, tá bom? Democratizando o acesso à arte por meio da compreensão dos fatores mais elementares dela, tá bom? Então, gente, aqui, se a gente observa aqui, ó, né, os construtivistas, eles pegavam justamente essa questão da semiótica, do símbolo, e também das linhas mais clean. Tudo tinha que ser sempre em tons neutros, né, e tudo tinha que ser sempre em linhas muito retas, né, o mais simples possível, o mais mínimo possível, tá? Por isso, né, essa questão, né, do construtivismo aí dentro do minimalismo artístico, tá bom? Ao passo que os vanguardistas russos, gente, eles pensavam de uma outra forma, eles queriam adequar, né, as formas das obras em planos bi e tridimensionais, repensando o papel do suporte artístico. Ou seja, né, a partir das ideias aqui dos vanguardistas russos, praticamente tudo pode ser utilizado como suporte para a arte, certo? Começa a partir daí, então, essa visão diferenciada em relação ao suporte artístico, tá? Vamos pensar aqui, ó, mais uma coisa aqui interessante, olha só. Então, gente, a gente observa também, né, além, né, do mobiliário, né, do design de interiores, a gente vê também isso na arquitetura. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma foto, né, da fachada externa do Museu Guggenheim em Bilbao, tá? Justamente porque, olha como é que ela aparece, ó. Olha que interessante, tá? Esse museu, né? Com todas essas formas geometrizadas, né? Então, gente, esse estilo clean, né? Nada de muita janela, nada de muito ornato, nada de muito detalhe. Os detalhes são feitos justamente na própria, né, construção do prédio. Você não vê muito detalhe nele, né? Esse negócio de detalhe de janelas, portas, né? Então, os tons pastel, as linhas clean, linhas mais simples, né? Então, ela dita aí toda uma característica diferenciada, tá? E na música, gente, claro, a gente não poderia falar de minimalismo na música se a gente não citasse, né, o surgimento da música eletrônica e o desenvolvimento dela até chegar na década de 70, né, aí com a questão do minimalismo. O que é o minimalismo? É uma repetição seriada de sons na música, tá? Claro que no começo a gente vê, né, a evolução através das obras de John Cage, né, que ele colocava aí vários elementos diferenciados, né, colocava parafusos presos às teclas, às cordas do piano, para quando ele tocasse sair um som diferenciado, enfim. Então, e essa questão da repetição, né, dessas séries de sons, às vezes desconexos, dissonantes, é isso que traz o movimento minimal. Claro que a partir, então, das descobertas de John Cage e depois, né, posteriormente, né, outros artistas, né, que a gente já estudou, o Stockhausen, por exemplo, né, e outros, surge aí na década de 70, né, um movimento alemão chamado Krautrock, tá? Que aí nós temos bandas como o No e o Kraftwerk, né, que foram, assim, as grandes precursoras desse estilo musical, do minimalismo na música, né, dentro da música eletrônica. Essa sequência, né, de notas, de acordes muito parecidos, né, se repetindo, né, indefinidamente, tá bom? Tá? Então, gente, né, os jovens aqui, a gente falando mais do Kraftwerk, né, eles trouxeram, então, essa questão dos samplers, né, eles gravavam através, né, dos seus sintetizadores, tá? Então, eles gravavam pequenas trilhas onde sons totalmente desconexos e às vezes até sons da natureza, sons do cotidiano, eram repetidas em série, tá? Criando aí efeitos interessantíssimos da música. Como, né, na questão de várias músicas aí. A gente tem esse embate, né, esse conhecimento aí da música eletrônica, né? E essa música ela foi evoluindo, né, até chegar, né, nos dias atuais, tá bom? É claro que a gente não pode falar nunca de música eletrônica sem citar esses rapazes aqui, né? Esses 4 rapazes alemães, tá bom? Então, gente, olha só, vamos lá. Então, e para a gente entender a arte contemporânea, gente, finalmente, a partir da década de 70, né, justamente pegando essa questão dessa inovação, da pop art, a gente começou a entender que o conceito entre belo e feio, entre certo e errado em arte, ele deixa de existir, tá? Tudo pode ser feito, tudo pode ser arte, desde que, né, esteja fora do contexto original de produção e circulação.
Então, se eu quiser, né, colocar este passador de slide aqui como um objeto artístico, basta eu colocá-lo no espaço expositivo, tá? Tirar ele do contexto de produção, de circulação e de uso natural dele e colocar ele lá exposto e falar, olha, isso aqui é uma obra de arte. Esse passador agora, ele passa a ser um objeto artístico, né? E se eu tiver, né, mais marchands, mais críticos de arte que comprem essa ideia, isso aí, claro, vai circular muito mais rápido, tá bom? Então, esse conceito artístico de belo, feio, certo e errado, ele acaba sendo rompido a partir deste período, certo? Ok? Aqui a gente vê, né, coisas muito simples, né, e, né, aparecendo aí como objetos artísticos perfeitos, tá? Então, gente, olha só. Agora, aqui a revisão, né, a gente vai pedir para vocês tentarem fazer aí, né, pensarem em um tema que vocês querem, que vocês gostem, escolham aí de que maneira vocês gostariam de produzir um objeto artístico e depois de vocês escolherem o tema, que material, que forma que você quer dar, tá, vocês vão pensar na mensagem que vocês gostariam que essa obra de vocês, seja uma pintura, uma escultura ou um desenho, transmita aí às futuras gerações. Mãos à obra, tá, gente? Então, tá? A gente hoje, na nossa aula, a gente aprendeu um pouquinho sobre a pop art, o surgimento dela, né? Falamos um pouco do Andy Warhol, do Roy Lichtenstein, do minimalismo e um pouquinho aí da arte contemporânea que se chegou depois dela. Gente, muito obrigada. Tá aí a retomada da habilidade, né? Hoje a gente investigou as potencialidades das relações entre linguagens artísticas, forma e conteúdo. Tá? E vai aparecer agora na tela para vocês um QR Code para que vocês possam aí tirar dúvidas e colocar sugestões sobre a aula que vocês acabaram de assistir, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima aula. A gente se vê.